Oi, pessoal, boa noite. Que bom ter vocês aqui. É uma alegria que nós podemos estar hoje aqui reunidos para darmos início a uma série de lives que vão tratar da pauta mínima do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais em relação a esses animais. E nessas próximas 4 semanas, a começar de hoje, nós vamos ter convidados muito especiais que vão tratar de forma agrupada os 14 itens centrais da nossa pauta mínima. Vamos aguardar aqui que os nossos convidados estejam conosco. Além de mim, nós vamos ter a Renata Santinelli e a Yuli Viana, que fazem parte do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para que junto comigo nós possamos fazer um bom bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje. Eu vou pedir para a Renata, que já entrou, me mandar um pedido para entrar aqui com a gente. Que alegria, a Sônia está com a gente também aqui hoje, muito bom. A Yuli também, pedi que ela envie um pedido para que, na verdade, eu possa trazê-las aqui para o nosso bate-papo de hoje. Com a gente, Esther, a Patrícia Tatemoto. Que bom, gente. Estou aguardando ver se vocês entram aqui. Eu já aceitei o convite. Opa, Yuli, que bom que você está aí. Que alegria. Muito bom. Muito bom ter você aqui. Vamos esperar a Renata e a nossa convidada, né? Vamos ver que a Renata parece que já me mandou um pedido. Ótimo. Vou esperar ela entrar. Enquanto isso, também os seguidores do fórum e todas as pessoas interessadas em estar entrando conosco. Oi, Renata. Está Boa conosco. noite. Boa noite, querida. Para discutir pautas tão relevantes, né, para os nossos animais, para aqueles seres que fazem com que todos os dias a gente lute por eles. Já tem dois aqui, ó. Quem está aqui? A Sempre se Florzinha. manifestando. Eu e os gatos não temos jeito, né? A gente está sempre em companhia. A Onyx está aqui do lado também, para dar uma energia para que o nosso trabalho seja um bom trabalho hoje. Aguardar a nossa convidada, queria chamar as meninas para fazer alguma fala inicial, alguma consideração, enquanto nós aguardamos a nossa convidada aqui hoje, gente. A Yuli, Renata, fiquem à vontade. Eu queria deixar, primeiro agradecer esse espaço, né, e dizer para todo mundo que está assistindo que essa proposta do fórum já vem, né, de algum tempo para fazer as pessoas se empoderarem, entenderem a importância do voto consciente, né, não comprarem qualquer discurso vazio, né, a gente precisa estudar com profundidade, com atenção todas as propostas na próxima eleição, não se deixar cair em nenhuma promessa vazia, né? Porque os animais precisam de boas propostas, de trabalhos bem estruturados, né? E pedir que as pessoas que estiverem assistindo e tiverem alguma dúvida também durante, quiserem compartilhar alguma experiência, vão escrevendo aqui, eu vou ficar de olho também nos comentários, e aí eu trago para você, para a Ângela comentarem também. Obrigada, gente. Ótimo. Obrigada, Yuli. Uma alegria ter você aqui. Lembrando que a Yuli é médica veterinária, ela tem uma formação bem especial na área da medicina veterinária do coletivo, da medicina veterinária legal. Ela já está com a gente no fórum há alguns anos, tem feito um trabalho excelente, muitos desafios, mas ela não desiste, né? E a Renata, querida, que eu queria que fizesse suas considerações iniciais até a nossa convidada chegar, ela é advogada, ela tem mestrado na bioética, ela traz sempre para nós uma visão bastante importante nessa área, né, que nos ajuda muito a refletir, a acalmar o nosso coração muitas vezes. E, acima de tudo, né, Yuli, a Renata, assim como nós, são ativistas da proteção e da defesa dos animais, né? Conhece muito dessa realidade do chão de fábrica, como diz uma amiga nossa muito querida, aí de Minas, né, Renata? A Eliana Sim, Malta. Helena Malta. Então, eu acho que aqui a gente tem um trio
bastante animado, né, para que a nossa discussão vá longe, como a Yuli falou. Quem tiver considerações e principalmente perguntas, quiser colocar aqui no chat, a gente, na medida do possível, vai estar respondendo a todas elas, tá bom? A gente está aguardando só a nossa convidada, eu vou chamar ela aqui do lado enquanto a nossa convidada está me perguntando como é que ela manda o pedido, eu vou responder. Então, Renata, vai fazendo suas considerações aí, por favor. Bom, boa noite, né? Eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa a gente estar consolidando essas lives. Foi um trabalho de muito esforço mental, né? Pensar temas específicos para legisladores, que abarcassem todas as espécies, né, de animais não humanos. Então, é mais ou menos que assim, a gente encaminhou essas pautas, né, para que os candidatos fossem signatários e fizessem parte desse corpo, né, de pessoas que se comprometem realmente pelos animais, independente da espécie. E agora é o outro lado, né? Nós, enquanto proteção animal, e assim, como live com protetor sempre acontece de ter uma participação especial, então já vou, né, deixar claro aqui, tem 7 lindas crianças ao meu lado que podem se manifestar em algum momento. É a gente olhar para esses temas e falar, olha, eu preciso repensar, né? Eu preciso refletir a todo momento quem eu estou elegendo, né? Porque muitos aparecem pela causa, mas será que eles realmente são a causa? Então, eu acho que fica aí essa reflexão. Por isso a importância dessa live hoje, né? E dessa sequência que a gente vai dar aí às quintas-feiras até a semana da eleição. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade, obrigada ao Fórum sempre por abrir esse espaço para a gente fazer esse trabalho político dentro da proteção animal. Eu acho que é importante, Renata, lembrar do que você está colocando aqui, acho que tem uma fala bem importante, o quanto é fundamental, né, nos dias atuais, que a gente participe desse entendimento, né, do quanto é relevante a participação e o entendimento das pessoas na construção das políticas públicas que virão na próxima legislatura, seja no Estado, seja a nível federal. Então, para encher de alegria, né, a nossa noite aqui, olha que amor, entrou nossa super convidada, amiga querida, minha grande incentivadora de tantos anos por estar na proteção animal, nunca vou esquecer, a Ângela Caruso, e eu queria ver das meninas quem que vai ter o privilégio de apresentar ela a Ângela para o público aqui. Eu. Dizer que é uma honra, eu tenho muita admiração pela Ângela, estava na faculdade ainda quando eu vi uma palestra dela e da Sônia, então eu fico muito emocionada de ter a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Bem, vamos lá. A Ângela Caruso, 67 anos, ela é militante da causa animal desde 1989. Ela é diretora-presidente do Abrigo de Cães e Gatos do Quintal de São Francisco. Estou colando porque é uma longa trajetória, tá? Sediado na cidade de São Paulo e fundado em 1961. Ela implementou, né, uma delicada discussão, que acho que vem até hoje, inclusive, sobre os abrigos e ou lares temporários e lotados de animais, né, bem como as dificuldades diárias dos cuidadores. Ela é membro fundadora do Fórum, inclusive, né, Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma das precursoras do debate sobre o controle reprodutivo de cães e gatos como política pública a ser implantada no país. Ela esteve na coordenação de um grupo de ativistas que retiraram as câmeras de descompressão do CCZ, aqui de São Paulo, no ano de 2000, e por 21 anos assessorou um parlamentar ambientalista, que é o Roberto Trípoli, também defensor dos animais, pioneiro na questão, né, na militância pelos animais. E participou também do movimento Crueldade Nunca Mais, que mobilizou centenas de cidades nos estados brasileiros para aumentar a questão do código dos crimes, né, contra maus tratos, aumentar no Código Penal. Atualmente ela colabora como consultora para questões sociais, políticas e administrativas que envolvam animais, saúde mental, saúde única e meio ambiente. Seja bem-vinda, Ângela, um grande prazer compartilhar essa live com você. Gente, olha, muito obrigada. Meu som está saindo para vocês?
Sim, Ok? fica Tá tranquilo. ótimo, Ângela. Eu quero agradecer a todas e dizer que para mim é uma honra. Obrigada, Raioli, a maneira como você abriu. E eu gosto de saber que faço parte da vida de vocês que fazem parte da minha. Vânia, tantos anos, né? Eu sou madrinha da ONG dela. Eu sou madrinhona. O E a Grupo Vida graça da... Animal em Jundiaí só existe graças ao acolhimento da senhora Ângela Caruso. Não, ele existe porque vocês foram extremamente competentes, são pessoas extremamente sérias e competentes. E ele nasceu, eu só fui lá falar, olha, que legal ser madrinha desse trabalho tão maravilhoso. Ele nasceu e se mantém com a capacidade que vocês têm de luta. A Renata, que a gente se aproximou um pouco mais, que é uma querida, é uma pessoa que a gente vê que faz um trabalho incrível, né? E já me emocionou muitas vezes, e ela colocou, ela deu nome à minha provocação em relação a fechar o abrigo do Quintal de São Francisco, que é uma trajetória bastante escolar, né? Ela deu um nome interessantíssimo que chama desabrigamento. E eu só tenho a lhe agradecer por isso, porque acho que não tem nada, é um nome muito forte, e ele traz com ele toda uma técnica para fazer. Não é só deixar de recolher, né? O desabrigamento é um processo, né? Ele tem que usar uma técnica. Mas eu preciso agradecer a pessoa que me inspira e que me inspirou, junto com algumas já falecidas, que é a presidente honorária do Fórum, a Sônia Fonseca. E ela é uma amiga, uma irmã, um espelho, uma companheira em grandes ações que aconteceram na cidade de São Paulo, que eu estive junto, só aconteceram porque ela amparou e pavimentou esse caminho. Então, meu grande beijo à Sônia e agradecer a todas essas pessoas que eu estou vendo que estão chegando e que possivelmente vão participar. E eu quero que vocês me usem. Bom, Ângela, já que você está dizendo para a gente usar, a gente vai usar. A gente queria começar aqui, eu vou trazer uma primeira colocação, que eu queria, já que nós estamos aqui reunidas para discutir a importância da participação, da mobilização da sociedade civil organizada, na escolha dos candidatos, né, daquelas pessoas que vão estar agora assumindo espaço, seja nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado, como é que as pessoas devem se mobilizar e o que elas devem buscar para que, de fato, esse voto que ela aparentemente vai colocar ali de forma despretensiosa possa se transformar em ações positivas para os animais. O que era importante que as pessoas observassem nessas escolhas que elas vão fazer, para que isso se transforme de fato numa pauta que possa ser construída em prol dos animais. A sua experiência, né, de tantos anos trabalhando com pessoas da área legislativa, acho que pode trazer muitas contribuições e exemplos aqui para todos nós. A pergunta é interessante mesmo, Vânia. Veja, não é um voto descompromissado, esse voto que é dado a alguns candidatos ou candidatas que defendem bandeiras, né? No nosso caso, a gente quer que essas pessoas que escolham os candidatos que defendem bandeira, e essa bandeira, a nossa, é a da defesa dos direitos dos animais, seja um voto consciente. Aí você vai dizer, aí a gente diz, tá bom, voto consciente. Como é que eu voto consciente em quem eu não conheço? Em quem eu estou vendo agora que está falando sobre esse assunto, o assunto me é interessante, ou eu gosto, eu sou simpatizante, ou eu milito. Como é que eu voto nessa pessoa?
Como é que eu escolho essa pessoa de maneira consciente? A gente tem um processo que deveria acontecer antes desse momento, né? Que é o momento das eleições. O processo de conhecer e aproximar nas cidades, nos estados, das pessoas que querem se eleger com a bandeira da causa animal. Então, nós temos aí um passo atrás desse de hoje, agora, que a gente está falando, olha, escolha para votar. Como escolher? Escolher conhecendo. Qual é a função, então, daqueles que representam o indivíduo que não fala, que se comunica, com certeza, se comunica, mas não fala, para eu fortalecer o preposto. Porque aquele cara que atingiu uma cadeira é o meu preposto, seu preposto, preposto daquele que tem interesse. Porque nós representamos quem está aqui, dependendo de nós. Então tem um processo aí, Vânia, que eu gostaria que a gente começasse a exercitar numa próxima eleição, sabe? Num próximo momento. Ajudar as pessoas a interagirem com esses candidatos antes deste momento. E ainda dizer para eles, essa é a sua bandeira, me explica o que essa é a sua bandeira. Senão, nós estamos com uma listinha aqui. Nós temos uma listinha legalzinha e uma listinha não muito legalzinha. Se você não explicar para a nossa equipe por que você está adotando a bandeira da causa animal de maneira que nos faça compreender o seu desejo e lhe ajudar a ser nosso preposto, nós vamos colocar você na listinha não muito legal. Claro que são ações sociais que precisamos tomar, né? Mas antes do momento da eleição. E acho que estamos cometendo equívocos demais, porque as manjedoras estão lotadas, né? Estão nascendo nas manjedoras, eles já nascem com todos os animais, é uma beleza. Eu não nasci numa manjedoura, mas eles estão nascendo em manjedoras, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, hoje, eu estava dando uma geral, assim, tentando pegar. Nossa, essa bandeira está em todo o país, em todas as cidades, né? Dos estados. E será que as nossas companheiras, parceiras de trabalho, de luta, conhecem essas pessoas? Pois é, Ângela, eu acho que você trouxe uma pauta muito importante, né? Pensando em todos os anos da sua militância, lembrando da sua importância central, né? Em que a gente quebrasse o paradigma, né, da morte dos animais em câmaras de descompressão por afogamento, choque elétrico. Há pouco mais de 20 anos atrás, né, uma luta tão aguerrida e mudou. A gente sabe que ainda tem muitos absurdos, mas isso foi um marco histórico, uma mudança de comportamento. Mas eu acho que o que naquela época era uma bandeira de poucos, né? E de pessoas que eram tratadas como loucas, como, enfim, os adjetivos que a gente possa pensar, hoje a gente vê que é uma pauta, né? A pauta de defesa, principalmente dos cães e gatos, eventualmente dos animais silvestres, ela ganhou um outro cenário. Só que ao invés de ela ganhar um cenário de fato, de resultados, a gente percebe que ela ganhou um cenário de muitos oportunistas, para ser bem objetiva, né, que buscam no voto daquelas pessoas que têm dentro do coração a proteção e a defesa dos animais, como bandeira, né, de vida, como ponto central e importante, e como uma das pautas, né, que era muito aceita como uma pauta nova. Bom, se o cara luta por cães e gatos, se ele luta pelos animais de uma forma em geral, se ele luta pela vida de silvestre, ele deve ser uma boa pessoa. E hoje a gente vê que essa bandeira também está ficando comprometida. Então, eu queria passar a palavra para a Renata ou a Yuli, qual das duas se sentir mais confortável, para a gente dar prosseguimento já nesse caminho, pensando nas pautas que nós tivemos no passado, como centrais, e como é que elas estão hoje. Então, as meninas vão dar prosseguimento aqui agora nessa nossa conversa. Obrigada, viu, Ângela, do seu posicionamento.
Ângela, comentando rapidamente essa sua fala, né? Como agora virou uma bandeira interessante de ser aderida, né? Mesmo que seja de uma forma rasa, né? Sem pouco conhecimento. Na sexta-feira, quando começou de fato o programa eleitoral na rádio e TV, em 5 minutos que eu estava no Uber ali, eu escutei 3 candidatos falando da causa animal, Causa assim, animal. então, causa animal virou uma coisa assim, uma entidade, né, assim, pessoal, né, uma coisa que chama a atenção, mas eu queria que se você pudesse, assim, falar um pouco dessa sua experiência com o ativismo diretamente com o parlamentar ali. Como você acha que você passou dessa atividade da militância importante daquela fase dos movimentos no CCZ para conseguir fazer que um parlamentar entendesse e te ouvisse de fato, né? Entendesse que a sua demanda ela era importante, não só porque a gente se preocupa com os animais, porque sempre tem aquele olhar de ai, vocês são apaixonadas demais, vocês são exageradas demais, né? Como que você conseguiu fazer que alguém te ouvisse? Porque o que eu vejo muito tem isso, né? O movimento de proteção animal é predominantemente feminino, mas os lugares de liderança e de voz Não, nesse masculino. movimento são masculinos, né? Se você pudesse comentar um pouco essa sua trajetória, assim. Então, Raioli, eu tive muita sorte. Eu não fui convencer o parlamentar com quem eu trabalhei, ao contrário, ele já estava convencido, ele já era um militante, um ecologista, um ecochato, né? Como hoje nós somos protelocas, eles eram ecochatos. Aí adotou-se o ambientalista, mas ele já era um ambientalista. E eu já havia votado nele, no primeiro mandato, eu votei nele. E depois, na minha luta, no meu caminho, eu fui identificada por ele, pela assessoria dele, pela Regina Macedo mesmo, já estava com ele. Mas ele já estava num caminho brilhante. Ele já fazia coisas e já ele tinha um pique ativista. Então, eu fui acolhida. E tive tanta sorte que ele me deu, durante 21 anos, a oportunidade de estudar, de militar. Ele nunca me contrariou numa ideia de projeto, eu só notificava e ele dizia, estou com você, vai. Isso é porque eu fui parar num gabinete, isso é importante eu falar. Eu sou muito grata ao Roberto Tripoli e à equipe dele, mas eu fui parar num gabinete que já tinha um conceito que hoje eu não vejo mais. Um conceito de equipes temáticas preparadas para trabalhar os assuntos dele. Então, eu já entrei numa equipe formada de estudo. Na época que, antes de eu entrar até, eu já estava na equipe de estudo da lei que mudou toda a história, que é a Lei da Propriedade Responsável de São Paulo, que criou o programa de controle reprodutivo, registro de identificação, enfim, a coisa mais linda do mundo naquela época, no ano de 99 para 2000. Então, eu tive uma experiência de vida muito boa. E esse gancho eu quero pegar, que eu acho, Raioli e Renata e Vânia, que os eleitos com a bandeira devem nos dar uma satisfação da equipe deles. A gente não quer interferir se ele vai contratar A ou B. A gente quer saber se ele vai ter uma equipe para que, quando houver necessidade da nossa equipe, a equipe do fórum, essa equipe facetada de assuntos, dirigir-se àquele parlamentar, tenha ela lá, ou eles, o espaço para conversar e com quem tratar. Alguém que está preparando um projeto de lei, ou está retomando, abrindo um novo projeto, retomando uma história que está na casa, tem uma audiência pública, surgiu um problema, a gente deveria pedir a esses parlamentares que trabalhassem com um certo critério. Eu não acho que a gente tenha que ter cuidado em falar com esse parlamentar, não é falta de educação, não é isso que eu estou dizendo, não. É pudor de dizer com ele, de dizer para ele que ele precisa nos receber, ou os nossos representantes, de maneira ok, para que possa discutir o assunto, a pauta animal.
Entendeu, Vânia, que eu estou falando? A gente até acho que no passado já deve ter falado isso. Eu acho que isso é muito importante agora, tá? E assim, os, 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 aqueles que... Ele foi pioneiro, né? Aqueles que vieram depois de muita luta e depois de vencerem o preconceito, vereador do cachorrinho, sabe? Venceram esse preconceito. E hoje o animal é moeda, os animais são moedas para fortalecer campanhas, né? Nos dá o direito agora de realmente procurar regular isso. E aqui eu deixo uma provocação ao fórum. Nós precisamos regular essas pessoas, esses gabinetes e essas equipes. Ótimo, Ângela, excelente contribuição. Acho que você traz uma experiência que ela, na verdade, nos mostra que bons parlamentares quase que já nascem feitos, né? Mas se criam num ambiente para, de fato, a gente poder confiar, né? Eu acho que você trouxe muito do Roberto, que realmente é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que nos ensinou muito também, né, de como é que é lidar com esse cenário. Eu acho que tem esse lado que a gente aprendeu com ele, né, pelo menos no fórum. Eu me lembro, né, de quantas reuniões, da presença dele estar sempre disponível, dele pessoalmente nos receber. Ou seja, uma coisa importante é saber qual que é a origem desse parlamentar, o que de fato ele tem feito ao longo, pelo menos dos últimos 5, 10 anos, em prol daquilo que ele diz que ele faz. E, de fato, saber o quanto ele é acessível, como você colocou, é fantástico, né? A gente tem realmente no fórum uma equipe, hoje em dia, multidisciplinar, muito aguerrida. A gente trabalha todos os temas, inclusive, esse ano, a Renata e a Yuli lideraram, né, o programa da pauta, que chegou na pauta mínima, com a realização de 2 eventos, um no mês de março e outro no mês de maio. Falei bem, meninas, não errei aos meses não, né? E, na verdade, o primeiro evento foi um evento online, dando oportunidade de toda e qualquer pessoa que estivesse pensando em ser um candidato e que não entendesse do tema com a profundidade necessária, que ela viesse através das nossas propostas, né, daquilo que a gente trouxe com palestrantes de diferentes áreas. Foi uma pauta muito boa, muito completa, tomar consciência e tomar contato com isso. E depois, no mês de maio, nós fizemos um evento na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que também foi muito interessante. Além de presencial, ele foi transmitido, né, pela TV Câmara. E lá nós tratamos de uma pauta muito específica e muito esquecida, em geral, dos parlamentares, que é a questão dos animais classificados como de produção, né? Então, ali a gente trouxe muito daquilo que cria esse especismo que não contribui em nada para que o movimento de proteção e defesa animal possa, de fato, avançar. Lembrando que quando o movimento de proteção e defesa animal avança, junto com ele, avançam muitos valores e muitos segmentos que são completamente negligenciados da nossa sociedade a serem incluídos, né, em discussões sociais. Então, eu queria convidar agora a Renata para que ela pudesse trazer para você aí um tema importante de debate, para que a gente pudesse dar prosseguimento nesse assunto que está tão interessante e com vários comentários positivos, inclusive com a entrada de amigos queridos como a Regina Macedo, que entrou agora há pouco, a Maria da Glória, que é uma colega muito querida, que é do estado de Espírito Santo, que tem acompanhado muito o nosso trabalho, assim como outros colegas médicos veterinários que eu percebi já que estão presentes aqui, e principalmente uma quantidade enorme de pessoas ligadas à proteção e defesa animal. Muito obrigada, gente, de vocês estarem conosco aqui. Bom, é interessante a gente observar esse movimento, né, em que a proteção animal ela começa a dialogar com política. Então, é um movimento, quanto mais a gente interioriza, ele é um movimento mais recente e realmente existem ainda algumas arestas que estão se aparadas nesse sentido. Né? Durante um bom tempo, por exemplo, até eu que sou mais recente que vocês na causa, sempre escutei assim, não vamos nos envolver com política, né? E de repente você vê o quanto a política ela é necessária para fazer uma real transformação, né, no modo de pensar e agir da sociedade.
Mas algumas situações estão acontecendo, Ângela, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, na questão das políticas públicas, sobretudo voltadas para cães e gatos, que hoje estão muito pautadas só em campanhas de castração. Quando a gente tem período eleitoral, a gente sempre escuta, né, o famoso milagre da construção de canil, que a gente sabe que agrada aos ouvidos da sociedade, mas quem vive a proteção sabe que esta não é uma solução tão viável assim. E quais as mudanças e riscos dessas políticas, né? Falar um pouquinho também sobre um fenômeno que tem acontecido que está causando muita preocupação, que são cidades emenda-dependentes e que não conseguem avançar em suas próprias políticas porque dependem só de uma emenda e acabam ficando vinculadas àquele parlamentar para poder fazer ali um mínimo de ações, enfim, né? Fique à vontade. Então vamos lá, vamos rechear isso aí. Primeiro, eu não acredito em programas que não aconteçam nas cidades, porque é onde a gente mora. A gente não tem como ficar discutindo certas coisas lá no federal ou nas assembleias, porque nós temos que discutir a questão do controle reprodutivo, que é grande, né? Ele tem uma plataforma enorme para ser cumprida, em qualquer outro lugar que não seja na cidade. Assim também como eu não consigo imaginar, eu bato nisso mesmo, como é que eu vou propor algo, uma política pública que ninguém mais destrói, passe o tempo que passar, como é que eu vou propor isso se eu não conheço a minha população? E se eu não conheço exatamente para quem eu vou disponibilizar verbas, recursos, pessoas, inteligências, para resolver um problema? Então eu preciso começar. É antipático? Mas um gestor, e aí eu não estou falando dos parlamentares, eu estou falando dos gestores, ele tem que vencer essa antipatia e reconhecer a população que ele tem. Como assim? E não pode ser 4 anos para poder ficar fazendo o censo. Ele tem que ser ligeiro, 6 meses com uma prorrogação de mais 6, e ele tem que identificar ligeiramente essa comunidade. Aonde tem mais, onde tem menos, como é a incidência de rua, maiores crias, não crias, quantos animais, como é isso, tem escola, não tem, perto, tem restaurante, não tem, o que alimenta, é a miséria, é a pobreza, é a dependência química, o que é isso? Eu preciso saber onde esses animais estão. E aí pensar numa política que eu consiga colocar em prática, sabendo que o Zezinho pertence à Ângela. Ele não é de ninguém, ele é da Ângela. E ela está cadastrada aqui. Esse banco tem que ser da cidade. A partir daí, começamos a pensar em política. Se eu saio castrando, como eu já participei, eu participei durante anos de programa com a Prefeitura de São Paulo. Que estudo de impacto nós tivemos? A gente percebia nos bairros, quando a gente avançava nesses bairros, de maneira mais assintosa, que havia uma diminuição de animais. Mas quando já dava um hiatozinho para ir para outro lugar, você voltava e você estava vendo animais de novo. Parecia que tinha alguém descendo de bolsinha esses animais. Então, assim, não tinha estudo, não teve resultado. Mas São Paulo está caçando e caçando muito. Tem uma lei, tem dinheiro, e o dinheiro já está no orçamento. Não falta, porque isso o Roberto fez no ano de 2000. E quantos animais? Deixa o cachorro de Parelheiros lá na Zona Norte, o cachorro da Zona Leste na Zona Oeste, e sai fora porque ninguém sabe que o cachorro é do Zé, do seu Zé. Dinheiro público é coisa séria. E animal é mais sério ainda. É muito mais sério. Então, eu só acredito que a gente vai, de fato, porque parece um negócio inatingível, né? Parece metas inatingíveis. Aí caça, não, vamos botar legal, uma emenda deu, conseguimos colocar um caça-móvel. Tá legal, colocou o caça-móvel. O caça-móvel tem que estar disposto a ir naquele lugar onde já fizemos o mapeamento, já mapeamos, ninguém pode levar na escola mais próxima, ou no lugar mais próximo, na clínica mais próxima.
Então, encosta o castramóvel ali, bora castrar. Mas esse castramóvel, que ele vem como um plus para uma política pública que está sendo alicerçada no município. Claro que a emenda é importante. E a emenda direcionada para incorporar algo que está sendo feito nessa plataforma. Isso é uma política pública. Né? E essa política ela só tem a melhorar. Então, falar em controle reprodutivo é algo que eu digo, que nem você falou, é só castrar? É claro que não. É só abrigar? É claro que não. Antigamente era tirar da rua e matar? Claro que não. Teve um estudo feito pela doutora Noêmia que comprovou que o que matou durante anos estava tudo na rua outra vez. E a matança era violenta em São Paulo. Matava-se muito. Né? Hoje o controle é feito por doença, por acidente, alguém envenena, daí mexe, a gente está sabendo de algumas coisas que acontecem. Como pode isso acontecer nas cidades com os animais, no momento em que nós estamos, o status mudou desses animais, todo mundo protege, todo político ama. Como pode? A sociedade é favorável, a sociedade gosta, não empurra mais. Quem não quer e quem faz maldade, por incrível que pareça, é minoria. Uhum. Não é a maioria. Então, meu Deus do céu, o que está faltando? Dinheiro não é. Técnicos não é. O que está faltando para se fazer a coisa certa? Quanto aos abrigos, eu não posso dizer que... Eu jamais vou dizer, tá, é uma solução. Não vou dizer. Isso eu não vou dizer. É claro que eles existem e precisam existir. Mas tem que reformular. Acho que o Fórum está fazendo isso, né, está se aproximando e trabalhando essa questão de dar uma reformulada no que nós chamamos de abrigo. A gente comete em nome de amor, de recolhimento, disso ou daquilo, de proteção, defesa, a gente comete erros horríveis. Cometemos erros horríveis levando animais para dentro de terreno. Eu diria que são crimes. Eu diria que eu poderia pagar por crime. Tá? Então, eu acho que a gente avançou muito. Vânia trouxe coisas de um passado e nivelamos aqui para frente. Nós avançamos muito. Nós temos a sociedade a nosso favor. E ela está quieta, você acha que ela não está, de repente acontece uma coisa contra um bicho, ela se levanta. Ela vem. Então, a gente não está sabendo, nós, os intermediários deles, né? A gente talvez não esteja sabendo ainda como lidar com o poder que hoje nós temos. Que eu acho que vocês têm um poder muito maior do que já teve. E esse poder vale muito para que as pessoas observem o resultado do trabalho. E se a gente tem que ser duro, seremos. Se a gente tem que ser mais frio, seremos mais frios, né? E, como você disse, política é política, só que está nascendo e pipocando, e não é só no nosso segmento, né? Você observa outros segmentos, eles aparecem com uma facilidade enorme. Deu voto, eu quero. Deu voto, eu estou dentro. Nós é que temos que fazer o filtro, né? E a gente tem capacidade de criar essa aproximação e fazer um bom programa de treinamento. Por que esses candidatos não passam por um treinamento? Os que dizem respeito à nossa causa. Olha, o senhor está convidado a passar. E assim, não veio X? Veio, ok. Participou? Ok. Não participou? X. Já começamos a olhar com outros olhos para algumas pessoas. Ângela, o país é continental, é gigante. Mas tem gente querendo fazer coisas em todos os lugares do Brasil, especialmente pelos animais. Especialmente pelos animais. Então, sabe, a gente tem como ir buscar, porque isso vem. Os meios de comunicação hoje aceleram essa aproximação. Gente, eu falo demais, vocês me cortem, tá bom? Não, Renata. não vou te cortar, não. As suas palavras, elas são muito sábias. E eu acho, Ângela, que o que você quis dizer é que por mais que hoje a gente tenha
distribuído em toda parte do país uma melhor consciência, né, uma melhor informação sobre os pilares de um programa de controle de população de cães e gatos, ainda o que mais tem se investido, e a gente até consegue entender de certa forma, é a questão dos programas de castração. Só que o que a gente vê é que isso não pode ser moeda de troca, porque a castração sozinha, ela não resolve o problema, como você bem falou, né? A gente precisa ter um programa que tenha registro de identificação. Quando a gente fala registro de identificação, é registrar o animal no nome de um tutor, de alguém que se responsabiliza por ele, com todos os dados, para que se esse animal eventualmente venha a ser evadido da casa ou eventualmente seja abandonado, essas pessoas responsáveis por esse animal, elas possam, na verdade, ser chamadas, os animais serem devolvidos, depois esclarecido o como ele se perdeu da casa, ou elas sejam responsabilizadas juridicamente, né, e respondam pelos maus tratos dos animais. Porque uma coisa que a gente vê é que, de vez em quando, tem leis que se multiplicam para todo lugar. Então, assim, bom, vamos fazer uma lei que proíbe o abandono. Proíbe o abandono. Então, assim, como você vai proibir o abandono se você não tem identificação daquele animal? Você vai, mesmo que você tenha sistemas implantados em boa parte da cidade, que tem, sim, em muitos casos, punido pessoas porque jogam seus animais em estradas vicinais, atropelam, abandonam, maltratam. A gente sabe que isso tem sido uma realidade, associando o sistema da segurança pública com a questão do abandono, isso não é suficiente, né? Agora há pouco alguém aqui colocou uma informação importante, que infelizmente nesse censo que a duras penas está saindo, né, do IBGE, não está constando mais uma vez a informação sobre os animais, o que é uma pena, porque a gente teve isso em 2010, isso foi muito importante para pelo menos nos mostrar um cenário amostral das casas no país, o que não dizia a totalidade, mas era um recorte importante para se pensar políticas públicas, para você poder, na sua realidade, mostrar a necessidade de ter uma ação planejada, de fazer um levantamento populacional e pensar nos pilares, além da castração, registro de identificação, legislação, controle de comércio, a questão de pessoas em situação de acumulação, enfim, poder fazer com que esses pilares pudessem ser melhor discutidos. Mas eu queria convidar a Yuli agora para que ela trouxesse para nós aqui um pouco mais da nossa pauta animalista, para que as pessoas que se interessem não só possam acompanhar pelo Instagram, pelo site do Fórum, mas possam ter aqui também apresentadas algumas dessas pautas relativas, nesse momento, à questão dos cães e dos gatos, né, que talvez seja, como diz o doutor Vicente Ataíde, um amigo muito querido de todos nós, professor de Direito Animal na UFR, os cães e gatos são os embaixadores para o coração dos seres humanos em relação a aprender a olhar e a respeitar os animais. Então, Ayuri, fique à vontade. Eu queria até aproveitar, então, essa oportunidade. Eu vi algumas perguntas falando sobre a questão dos cavalos, né? Que nós vamos tratar do assunto cavalos, animais explorados para atração em outra live, porque a gente está seguindo o roteiro da nossa pauta mínima, né? A pauta mínima proposta pelo Fórum, ela possui 14 tópicos centrais, né? E mais genéricos para que os candidatos possam, à medida da evolução regional, ou seja, tem estados mais avançados em legislações protetivas dos animais ou menos, que eles possam desenvolver aquele trabalho de uma forma mais adequada. Então, o tópico dos cavalos a gente vai discutir com uma pessoa que tem um histórico bem interessante também de atuação, não só na defesa, resgate e reabilitação desses animais, mas também nessa intervenção com as prefeituras, né? Tentando fazer a finalização da atração animal na cidade, com um período de transição, como vai estruturar esse programa municipal, né? Então, que as pessoas fiquem tranquilas, que esse assunto não vai ser ignorado, tá? Aí eu queria voltar um pouquinho nos temas que a gente estava discutindo, né?
que a Ângela muito bem falou sobre a importância de a gente estudar o candidato antes, para que não seja agora, nesse momento, que a gente vá saber se ele é ou não da causa animal, né? Só que assim, o fato é que muitas vezes as pessoas. A gente vive numa sociedade muito mais imediatista, né? A gente sabe que, inclusive, as pessoas também têm até mesmo um conhecimento, às vezes, muito raso das coisas. A gente quer ter mais um volume de informação, mas com pouca profundidade. E a gente vê isso refletido, às vezes, até nos próprios candidatos, né? Eles querem falar que fazem, mas na verdade não estudaram, nem entendem de fato o que é ser da proteção animal, né? Por isso que a gente fala que é da proteção animal integral, né? Então, voltando nesse sentido, que o mundo ideal seria um candidato que estivesse preparado, tivesse estudado, soubesse exatamente onde ele está se metendo, né? Ou seja, a complexidade da demanda, mas que a gente não vá trabalhar, às vezes, com esse mundo ideal. A gente está trabalhando no que é possível, né? Como esses candidatos que estão chegando agora podem dar continuidade nos trabalhos que já estão estabelecidos? Porque a gente vê muitas vezes, e eu estou falando até mesmo de projetos de lei mesmo, assim, a gente vê de proposituras que alguém fez e o outro não dá continuidade, ou inclusive faz uma proposta que às vezes quase cancela a anterior, ou seja, parece que falta uma continuidade, né? Que a política pública é isso, né? Independente daquele eleito, ela continuar sem ele. Ou seja, ele cumpriu o seu processo ali, os seus 4 anos, ou se foi reeleito, enfim, 8, mas que ela possa andar sem ele. A gente não vê isso, né? A gente vê muito aquela coisa, o político dependente, né? Eu faço porque eu quero me lucrar politicamente com aquela campanha. Então eu queria saber da Ângela se ela sabe como a gente pode extrair essa informação dessas pessoas ou fazer eles entenderem isso, né? Eu sei que é difícil, eu tô te falando no emboscada, mas... Deixa eu pegar um pouquinho. É assim, ó. A gente está trabalhando com o que tem, mas precisamos mudar o que está aí. Está mostrando tá o tempo todo mostrando para a gente que está errado. Quando a gente fala em política pública, a gente fala em política pública que nasce nas cidades. Elas não nascem de outra maneira. Você não traz uma história lá do federal para cá, não desce do guarda-chuva para que se forme. Vai se formar com a necessidade da cidade. Agora, o que é que a gente tem que... O que a gente tem que fazer com esse pessoal? É assim, eu acho, Raiuli, que a gente tem que trabalhar... vamos falar da propositura. Vai um projeto de lei. É claro que eu fiz um projeto de lei. Eu quero passar o meu projeto de lei. Muitas das vezes eu não fiz uma consulta decente. Eu sei que ele vai acabar pensando no outro, porque o outro já saiu na minha frente, o outro tratou no projeto dele do mesmo assunto, ou parte do meu assunto. Existe uma fabricação de fazer projeto de lei. Nós temos que criar barreiras com esses parlamentares, ou os que eu digo que são nossos prepostos, né? Nós temos que criar barreiras para parar de escrever projeto de lei. Gente, tem 52 tramitando lá no Congresso. Eu não sei nas assembleias e nas câmaras do Brasil. E assim, se você botar numa peneira, teve um que eu achei que foi legal, teve um que eu achei muito legal, que eu acho que deveria ser, não sei se o autor dele vai ficar, não vai ficar, que é o que trata dos brindes, sabe? Aquilo de dar presente, não é? Distribuição de brindes. Isso eu acho que deveria ter uma proibição geral, como lei federal, inclusive porque há a possibilidade de impor crime aí. Cometeu, é crime, sabe? Então, assim, eu passei por um ou outro, mas tem projetos de lei que assustam. Por exemplo, a gente está aqui discutindo política pública, que o prefeito, que é o gestor da cidade, é o cara que tem que ser procurado por nós para trabalhar a política, para fazer nascer a política. E lá em Brasília tem um projeto de lei dizendo que é o seguinte, ó, quem vai cuidar disso é protetor. Eles ganham muito dinheiro. Então vai castrar, vai recolher, vai... Gente, você percebe por que eu tenho medo de conversar certos assuntos com quem não tem visão? Especialmente o cara que ganhou a deputado federal. É muito sério. É muito sério. Então, assim, eu acho que a minha contribuição hoje é apontar o que eu entendo que é problema. Porque
apontar o que é bom, que está aí, legal. Se a pessoa vem bem intencionada, se ela já teve ela teve uma ligação, ela conhece na cidade dela o movimento, ela já ajudou, ela sabe o sofrimento que é isso, ela sente isso também, né? Ela está junto. Nós temos gente da proteção animal aí militante entrando esse ano, né? Tem gente militante entrando para a política. Deus permita que chegue e Deus permita que ouça os técnicos, porque a gente, como protetor, precisa dos técnicos. Eu nunca neguei isso a mim. Eu estava à frente de uma ação contra a conduta do Centro de Controle Zonal de São Paulo e fiz amizades importantíssimas com funcionários daquele órgão, com funcionárias, com médicos. Fiz amizades, eu fiz laços de amizades com essa gente, com essas pessoas, e elas são importantes. Eu estava numa luta, eu fui para cima, eu não tive receio, mas não me impediu de, quando ela estava dando uma aula ou numa palestra, eu botar o ouvidão lá para ouvir o que ela tinha a trazer, o que ela estava entregando como técnica. Então, gente, é valorizar o que nós temos. E acho que vocês, bem melhor que eu, que estou mandalando há 3 anos, né? Vocês esqueceram de botar no meu currículo, que eu virei mandaleira. Eu estou conhecendo pouquinho, eu sei de poucas pessoas, sei menos, mas eu acho que nós temos técnicos em todos os lugares do Brasil, pessoas importantes no sentido dispostas, com conhecimento, querendo colaborar, querendo fazer alguma coisa. Então, temos que achar um meio de ser catalisadores desses expertises, entendeu? Que para podermos criar uma frente que vai fazer frente a esses idiotas que se arrogam a ser o que não são, né? Então, Raiuli, eu não sei se eu te respondi, mas eu continuo dizendo que nós temos que trabalhar para mudar o cenário. Está muito esquisito. E esse negócio está comendo pelas beiradas. Vai acontecer besteira com esses projetos. Não, mas o meu é melhor porque eu vou fazer na outra. Gente! Tá virando, infelizmente, a exceção, está virando regra, né, Ângela? A gente tem que lutar para que isso não aconteça. Não, respondeu sim, perfeitamente. Obrigada. Eu só queria fazer uma consideração, Ângela, na sua fala. Vai, Quanto é importante. O quanto é importante, nós temos 27 estados no nosso país, o quanto é importante que cada protetor que está nos ouvindo agora, ou que venha ouvir posteriormente, que lembrar que as lives do fórum, todas, elas ficam disponíveis no nosso canal, no Instagram. Então, no YouTube, desculpa. Qualquer pessoa pode, olha, eu não ouvi, como é que eu faço? Vai lá no canal do YouTube, põe lá Fórum Animal, vai poder acompanhar. Essa e todas as outras que virão durante esse período que nós estamos discutindo a pauta mínima pelos animais. Mas o que eu queria te dizer? Como você bem lembrou, tem muitas pessoas muito boas que já são atuantes na proteção, na defesa e na garantia do direito dos animais, que estão concorrendo em todos os estados brasileiros. Pessoas muito boas. Nós estamos pedindo às pessoas que assinem a nossa pauta mínima. Isso é importante porque nós vamos acompanhar essa questão depois com esses candidatos e a gente sempre vai estar disponível, nós, outras entidades de proteção e defesa animal locais, estaduais, nacionais como fórum, para poder apoiar, para ser um apoio técnico, porque a gente sabe que sozinho ninguém constrói nada, né, Ângela? Então, as pessoas precisam entender que ao votar no deputado, você está dando o seu aval para que ele cumpra com aquilo que fez você acreditar nele. Então, se na pauta dele tem pautas pelos animais, podem ter outras pautas, mas tem pautas pelos animais, olha o que está lá. Quando você vota, guarda o nome dele, para que depois a gente já está pensando em mecanismos, né, Renata e Ayuni, de acompanhamento sobre
eleitos esses deputados, o que eles estão fazendo, né? O que na verdade, eles estão cumprindo. A gente sabe que não é fácil, né? Eles têm que fazer acordos, eles têm que fazer consenso para aprovação, mas o quanto que eles estão se esforçando para que isso aconteça. E eu acho que isso que você falou também é muito importante, Ângela, porque as pessoas ficam querendo ser o protagonista de um projeto de lei para depois colher aplausos, que muitas vezes não adianta de muita coisa. Se você tiver uma lei aprovada e ela não for regulamentada, e de fato ela não for colocada em prática, ela vai ser só mais uma lei que existe que não serve para nada. Então, quando a gente vê que a pessoa vai lá, aprovou o projeto, pôs o projeto, aprovou o projeto, essa lei foi regulamentada. E se regulamentada, a quem de direito é fazer aquela lei cumprir? Porque as pessoas, infelizmente, esquecem disso. E o que está acontecendo é que, embora hoje a gente tenha muitas pessoas mobilizadas, a gente vê que as pessoas muitas vezes estão decepcionadas. Eu vi pessoas aqui comentarem que elas veem leis importantes que foram votadas e aprovadas até em capitais que não entraram em vigor. Outros locais, as pessoas veem que não existe uma mobilização de consenso da proteção animal, um quer ser mais protagonista na proteção animal do que o outro, né? Então, em vez de todo mundo se unir e lutar pelo melhor candidato, se divide e aí isso não constrói nada. Então, acho que a primeira coisa importante que a gente tem que deixar como recado aqui é que, sem estarmos unidos, nós não vamos fazer nada. E estarmos unidos significa que a proteção animal também tem que fazer a sua pauta mínima, adequada para a sua cidade, como disse a Ângela, adequada para o seu estado, e depois de feita a eleição daquele candidato ou daqueles candidatos que vocês apoiaram, a gente não esquecer, ir lá e cobrar o que ele tem feito pelas pautas animalistas que ele se dispôs e por todas aquelas que outros deputados trouxeram e que também precisam ser apoiadas se de fato forem pautas que vão defender os animais. Então, eu estou querendo amarrar um pouquinho essa conversa, para que as pessoas entendam que não adianta só escolher um bom deputado, a gente também tem que estar muito envolvido com, de fato, o que precisa, não o que eu quero, mas o que é necessário para aqueles animais no espaço que eu vivo. Renata, queria te convidar para dar prosseguimento aqui na nossa conversa, lembrando que a gente tem mais ou menos de 10 a 15 minutos para encerrar a nossa live, então queria que a Renata já fizesse essa contribuição importante nesse momento, para que também a gente não canse as pessoas, e a semana que vem, com certeza, vai ter mais. Ô, Ângela, é sempre um prazer ouvir, né? Eu falei que Ângela e Vânia na mesma live é quase que um terremoto, é quase que um tsunami. E realmente eu acho que essa conversa hoje, ela começa a construção, né? Porque como os nossos temas eles são escalonados, ela começa uma construção em cima daquilo que é essa relação proteção animal parlamentar e também as políticas públicas para cães e gatos. Né? Por quê? Porque são os animais que estão mais próximos da gente e, sobretudo, os que trazem mais discussões no dia a dia das cidades. Acho que para a gente ir para o encerramento, né, você falou muito bem aí sobre a questão desses projetos, do apenso de projetos, né, da falta de visão, às vezes, do parlamentar em observar essas questões. Eu acho importante a gente pontuar aqui, como a gente está falando de cães e gatos, e que eu chamo de famigerados projetos de leis antifogos. Né? Por que eles não dão certo? Se puder falar rapidinho. Porque isso aí é um assunto federal. Não adianta ficar insistindo para fazer no município. Quem regula isso é o federal. Quem vai regular, já tem um projeto lá, passando inclusive. Então tem que ter calma, observar, apoiar, fazer campanha, conseguir assinaturas, movimentar o país. Não adianta ir para os vereadores. Não é isso, nem deputado. É pauta do Congresso. É lei federal.
que regulamenta os fabricantes. É bem complicado isso, né? Então não adianta, porque... E tomar cuidado, olha, nós são povos sem estampidos. Toma cuidado, porque vai ter que haver modificação nos fabricantes, tem que tomar cuidado que o que é que tem que vai provocar ainda mais o meio ambiente. Tem toda uma coisa que eu acho que precisava ter um dia aí, a Vânia, para explicar para todo mundo sobre esses povos. Mas eu queria dizer uma outra coisa. O esforço da sociedade acontece aonde eu abro a porta e vejo a minha rua, eu vejo o meu vizinho, eu vejo o que está acontecendo, eu conheço meu bairro, o dono da padaria, o homem da quitanda e da feira. Nós precisamos fortalecer as nossas pautas nos municípios. Mas a gente precisa do dinheiro, claro, a gente precisa do apoio. Apoio. Muito cuidado com as leis federais. Muito cuidado. Fabricação de leis é um perigo. Acho que nós temos que trabalhar nas cidades. Nós temos condições de trabalhar nas cidades. É até mais fácil trabalhar. E o nosso alvo chama gestor, porque ele fica bem na fita e os parlamentares é que ficam segurando a onda. Nosso alvo é o nosso gestor. Ele é o cara que tem que responder às necessidades da sociedade, que é a sociedade da onde ele vive. Porque muitas vezes até toma café ali no boteco com um de nós. Esse é o nosso alvo. A causa animal não pode fugir disso. Trabalhar nas cidades. Conseguir avançar. E eu estou dizendo isso principalmente na pauta de cães e gatos. Na pauta de cães e gatos. Bom, vou fechar aqui. Deixa eu agradecer vocês, correndinho. E dar um recadinho que eu acho que é legal eu dar, se vocês me permitem. Dia 16 e 17 eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, participando do simpósio itinerante de políticas públicas. Ele acontece na Universidade Dom Bosco, vai ser super legal, a semana toda evento, nós vamos estar lá na sexta-feira. E um grupo muito bom, esse é um projeto de um candidato, que já foi vereador, hoje está candidato a deputado estadual, e esse eu confio também, gosto muito dele, sei que ele é sério. E no sábado vai ter o primeiro encontro de protetores e ONGs e independentes do Estado. Olha que legal, né? Com uma gente super, super legal. Então, o pessoal do Mato Grosso do Sul, aí, Campo Grande, 16, 17. É isso. Muito boa dica, hein, Ângela? Muito boa dica. E que essa ideia se multiplique para todos os estados, né? A gente está precisando disso. Eu acho que a gente está precisando desse fortalecimento, porque, como você falou, tem coisas que precisam de decisão federal. Mas quando o movimento começa no município, ele vai ganhando corpo, ele vai se mostrando importante. Então, quando você chega no estado e depois você chega a nível federal, a aprovação de uma lei fica muito mais fortalecida, especialmente quando é para defender a questão dos animais. Então, excelente dica. E olha aí, para quem é da proteção animal que está aqui nos vendo, vamos nos mobilizar, porque daqui 2 anos nós vamos ter oportunidade de renovar as câmaras de vereadores, os gestores municipais. Como diz o gestor aqui da minha cidade, a política nacional se faz no município, se aplica no município. Então, a gente precisa fortalecer as nossas políticas públicas locais para que elas sejam, na verdade, defendidas do ponto de vista do Estado e do governo federal. E agora, por enquanto, a gente vai tomar todo o cuidado na escolha dos nossos candidatos. Por quê? O que virá pela frente pelos próximos 4 anos nos estados e nos municípios vai depender da escolha de cada um de nós pelos nossos animais. A Yuli? Gente, eu só queria agradecer de novo nessa aula. Até difícil a gente prestar atenção para perguntar qualquer coisa. Só aqui se aproveitando. Foi um papo. Eu acho que foi muito interessante. Acho que é uma porta que a gente abre também para dar suporte para as protetoras. É uma coisa que eu sempre discuti com a Renata, que eu acho que a gente precisa empoderar as protetoras, principalmente, para a gente
parar de aceitar, né, qualquer esmola, qualquer migalha, porque a gente está desesperado, né? Então, assim, quando a gente está com o bicho gritando de fome, quando ela está adoecida mentalmente, é muito difícil ter força para lutar, esperar uma coisa daqui 4 anos, 6 anos. A pessoa está com uma pressa ali, né? Então, a gente também tenta entender isso e tentar construir aos poucos e equilibrando esses pratinhos, né? O que é emergencial, o que dá para construir com bases mais fortes. E agradeço muito todo mundo que prestou atenção, conseguiu compartilhar com a gente suas expectativas. E aí deixamos o convite também, eu, a Renata, a Vânia, né, que estaremos na semana que vem para tratar de outro assunto. E sou super fã da Ângela, então eu só tenho a agradecer muito que ela aceitou o convite. Eu preciso deixar um beijo para Elizabeth MacGregor. Um beijo para as diretoras todas do fórum. Um beijo enorme. Eu preciso deixar e dizer que vocês são queridas demais e eu fico muito acolhida. Adoro esse colo. Adoro esse colo. Ângela, olha, para nós é um privilégio receber você aqui. Eu acho que aqui a gente tem 3 gerações de pessoas da proteção animal. Você como sendo símbolo da geração precursora, e eu talvez possa ser o símbolo da geração intermediária, né, de botar muita coisa na prática para acontecer, inspirado em tudo que a sua geração lutou. E a Renata e a Yuli, né, como pessoas que estão trazendo a necessidade do aprimoramento, baseado naquela experiência que a gente foi passando de um para o outro, e vai se complementando, mas o que é importante, a gente nunca solta a mão um do outro, né? As nossas mãos unidas é que fortalecem esse movimento. Então, Ângela, queria dizer que assim, se a gente ficasse aqui umas 3 horas ia ser pouco para te ouvir, foi realmente maravilhoso. A gente espera ter outras oportunidades. Aqui o pessoal mandou muitos elogios, especialmente para a Ângela, dizendo o quanto você é uma pessoa inspiradora, maravilhosa, uma pessoa que foi, além de tudo, né, uma mulher muito forte, uma grande mulher de fato, né, Ângela? Você é uma grande mulher de fato, que na verdade inspirou a todos nós a sermos mulheres fortes, mulheres brilhantes, mulheres lutadoras acima de tudo, que não medem esforços para defender a cada dia aquilo que elas acreditam que é o direito à vida que os animais têm, de serem tratados com dignidade, com respeito. E é por isso que eu queria agradecer em meu nome, em nome da Yuli, em nome da Renata, de toda a equipe do Fórum, em especial em nome da Elizabeth MacGregor e da nossa querida Sônia Fonseca, que estava com a gente aqui, acho que ela continua, e que a gente em breve possa estar juntas, né? Fazendo aqueles movimentos, Ângela, como das fotos que você me mandou essa semana, de luta aguerrida na rua, de protesto, de manifesto. De protesto não quer dizer que brigando, mas estando juntas, né? Porque essa proximidade nos enche de energia e de luz. Gente, muito obrigada. Esperamos contar com vocês aqui na próxima semana, às 7h, no dia 8 de setembro. Nós vamos ter mais um tema importante. Vocês acompanhem as nossas redes do Fórum, especialmente o Instagram, para a divulgação do nome que virá, que com certeza vocês vão gostar bastante, para falar de mais temas da pauta. E, Ângela, você está convidadíssima a continuar com a gente nas próximas semanas, nos acompanhando aqui, tá bom? Vou acompanhar, assim, com muito... Gente, olha, obrigada, Renatinha, obrigada pela conversa, Rayuli, obrigada, Vânia, muito obrigada mesmo por tudo. Renata, quer falar mais alguma coisa? Não tem nem como falar. Eu tô tão emocionada, não tem como falar. Acho que assim, é enriquecedor demais, sabe? Poder estar nesse momento, poder fazer parte desse momento e compreender essa transformação que a gente está promovendo na causa, sabe? Na proteção animal. É muito grandioso isso. Tem muito amor envolvido nessa história. E amor por cada protetora, amor por cada uma que sofre diariamente porque não tem ração para seus animais, por cada uma que toma porta na cara de prefeito. Eu falo para os meus, né? Preciso amar eles primeiro. E assim é com a proteção animal. Precisamos nos amar primeiro enquanto protetoras.
Eu acho que a gente fazer momentos como esse, isso é amor. Muito bom. Muito bom. E é maravilhoso, só tenho a agradecer. Muito bom. Muito bom. Gente, eu queria pedir um favor para quem está acompanhando a gente aí, Diana, Ana Ariá, Luana, quem puder, fazer uma foto nossa aqui, porque esse momento é histórico, né? A gente não pode perder essa oportunidade de guardar isso e mandar para a gente, por favor. Mande para a gente aqui. E olha, quem perdeu, estou vendo que várias pessoas falaram, cheguei no final, cheguei no final. Não esquecer que no canal do YouTube do Fórum Animal, essa live essa vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui no salva, além de ficar salva no nosso Instagram. Então compartilhem, assistam e não esqueçam de estar com a gente na próxima semana, dia 8, às 7 da noite, aqui no Instagram do Fórum Animal. Gente, boa noite, beijo. Beijo, meninas. Muito obrigado, Ângela. Obrigada. Adorei, meninas, adorei. Muito obrigada, muito obrigada, Tchau, muito obrigada. Obrigada.